envelope e outra com bandagem irregular. Como o nosso tempo é curto, hoje eu vou priorizar e vou ensinar vocês, todos vão receber capacitação e trabalhar com marca envelope. Enquanto um grupo trabalha com marca envelope, vocês já vão treinando montagem de sistema 4x1. Eu vou chegar e falar, ó, tem um outro grupo, quero mais de guia temporário. E eu, uma central lá, outra cá e a outra turma terminando. E a gente vai fazendo um rotina. Para gravar bem. Porque na quinta-feira eu quero que vocês tenham um grau de evolução. Um grau de evolução é o quê? Eu falo assim, olha, para seguir. Foi o que nós comentamos. O nome, às vezes, do laço ou do nó, a gente não consegue lembrar. É muita coisa. Mas pelo menos eu sei que 8 duplos já marcou. Todos aprenderam. Beleza? Aqui nós temos um equipamento que é um dos melhores, eu como profissional considero um dos melhores do mercado. Nós chamamos ela de máquina envelope. Ela é polivalente. Ela serve para altura, espaço confinado, terrestre, vai da necessidade e a situação a qual impõe a emergência. Quando entra um recurso desse na emergência, porque algo de bom não aconteceu. Que é a finalidade do trabalho, a execução final com segurança. Eu caio. E eu gostei do cenário, pelo que o Cleber falou, dá aproximadamente 3 metros de profundidade e nós vamos ganhar com o tripé mais 3 metros. Então nós vamos ter espaço suficiente para subir uma vítima verticalizada com total segurança. Então hoje nós vamos aprender a trabalhar com esse equipamento. Percebam só que ocupa pouco espaço. É um equipamento que possibilita para a altura ou espaço confinado movimentação na vertical ou na horizontal. Ela possibilita também um trabalho de tirolesa. Isso a gente pratica muito tirolesa em questões de tanques, por exemplo, em espaço confinado, que tem a poluição, a gente fala, equipamentos de recurso de pé. A gente faz uma descida negativa, que é a descida simples de borda, por exemplo, aqui onde seria uma descida negativa? Na caixa d'água. É possível com uma corda aqui, eu só vou tirando para não ter roçamento direto da estrutura e faço uma negativa. Agora, se tivesse muito equipamento, teria que fazer uma descida, dá para estaiar uma corda da caixa d'água na portaria, por exemplo, e descer a vítima em tirolesa. Eu vou mostrar aqui como seria uma condição dessa. Então, aqui eu tenho a máquina envelope. Não, eu acho que eu preciso, não tenho certeza, mas acredito que o anjo não tem esse equipamento. É uma placa de média densidade. As pessoas confundem quando nós falamos de suporte básico de vídeo. Nós temos que oferecer qualidade em atendimento. O que é uma qualidade em atendimento? A qualidade no atendimento, por exemplo, é eu pegar uma vítima classificada como trauma e aplicar um colar cervical. Fazer uma manobra em bloco, em movimento que não venha a comprometer a lesão, agravar ainda mais a sequela. Agora, você imagina só um trabalhador dentro do espaço confinado, ele já está numa área de risco. Tem como oferecer qualidade no atendimento? Não. Na maioria das vezes não. Eu vou oferecer apenas a vida garantida. E esse equipamento ele não é considerado como um estabilizador de coluna cervical, diferente da prancha rígida, saída que a gente já visualiza na parede. Ele não preserva. Pode linkar com colar cervical para preservação do C1 e C7, mas ele não nos dá a garantia de preservação cervical. Porém, essa placa de média densidade, depois de derrupada, ela auxilia, mas o próprio fabricante não garante. Ele garante só tirar de zona crítica e trazer uma área de controle para a qualidade. Ela vem nessa disposição. Quando a gente começar a trabalhar, nós vamos trabalhar como? Nós temos que tirar o vício dela. Porque ela fica nessa disposição guardada, ela acaba viciando. Quando nós formos trabalhar na quinta, quem for ficar responsável por máquina envelope já sabe. Nós vamos descer ela montada, para ela já ir guiada, e para tirar o vício, sabe? Ótimo. Olhando, sim, é um equipamento robusto, né? Cheio de
fase superior dela, na hora da prática, vai fazer o quê? Em equipe, orientar o colega para pegar essas fitas do lado esquerdo e jogar para fora do equipamento. Joga para a esquerda. As fitas internas, nós vamos ter o quê? Nós temos essas fitas. Esses dois pontos vermelhos são os pontos que nós vamos trabalhar. Esses dois pontos vermelhos, para quinta-feira, o palco vai ser útil, pela movimentação na vertical. Tá. Melhorou? Então, primeiramente, agora nós vamos treinar para uma horizontal. Tórax, estabilização de tórax. Sobe. Estabilização de femoral. Estabilização de femoral, desce. Desce. Estabilização dos pés, desce. Ela está apta a receber uma vítima. Toda vez que for colocar uma vítima, quem estiver lá embaixo na quinta-feira, nós vamos sempre usar como referência o eixo dela. É o tecido interno. Então nós temos que deixar a vítima o mais possível alinhada com o equipamento. A cabeça da vítima não pode passar a placa. Ela tem que estar resguardada. A vítima vai estar de capacete, já é um EPI fundamental. Mas evitem passar cabeça em fase superior. Os pés podem até ser tolerados, mas a cabeça é a nossa prioridade. Ok? Agora, involuntário. Ó, sempre é assim, sempre é os mais leves. Então, na hora do vamos ver, vai depender muito da condição. Ele, como ele está em plena consciência, deita. Legal. Então aqui a referência é o logo do fabricante. Nós vamos fazer o protocolo agora. Primeira fase, tórax. Percebam só que a disposição dela é muito similar a um cinto de paraquedista. Esse equipamento ele foi homologado recentemente, em 2008, que ela passa numa boca de visita de 45. Aí a pergunta foi, primeiro jogo, uma pessoa igual ao Júlio, por exemplo. Uma das características que hoje a maioria das empresas tem observado é tentar trabalhar pessoas abaixo de 100 quilos para movimentação. O Júlio, na fase inferior, ele passa numa 45 tranquilo. Ele vai ter um pouco de resistência na parte superior torácica, ombro. Mas esse é um equipamento, se eu apertar ele para ele dar uma... Nós não estamos priorizando a qualidade, sim, o resgate dele, independente se for evoluir essa pele ou não, tem como a gente passar, forçando o equipamento, a placa. E a placa protege ele. Então aqui, 1-0, tórax. Segunda parte, femoral. Para nós, homens, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Órgão genital. Mesmo que o cidadão não use. Eu só fiz um comentário. É um uso fisiológico. Então, ó, eu como bom instrutor, eu vou corrigir a besteira que eu falei. Mesmo que a pessoa use apenas para uso fisiológico. Então aqui, ó, tem uns caras aqui, lá de Campinas, que eles gostam de ter contato direto com a gente. Tá? Então, eu evito. Então, uma dica para vocês. Se você fizer isso direto, você pode machucar a vítima. Então, você faz o quê? Traz para a lateral.
traz para a lateral, equaliza, ó, as fitas paralelas. Ah, então tá bom. Ó, passou. Fita para baixo. Segunda fita. Tá bravo, velho. tá enxergando. Você fica Ah, é. Quero sua vida moral. Não tinha que ser. Vai me tá quieto. Esse sistema para prender o bichinho, você não é muito. Queria que ser um negócio mais simples, não? Ou é por causa da resistência aí para poder aguentar? O segredo todo desse equipamento aqui é o eixo de fita. A placa ela é meramente para proteção e envelopamento. Então as fitas aqui, eu tenho dois sistemas para garantir a segurança numa movimentação tanto vertical quanto horizontal, porque nós podemos ter imprevistos. Então o que garante a estabilização da vítima e a segurança dela é a parte de estabilização torácica e femoral. Parece um pouco complicado. Como nós vamos colocar ele na vertical, nessa disposição aqui, se ele estiver consciente na ação, todo o peso do corpo dele vai se concentrar na femoral, como se fosse um cinto do tipo paraquedista. A sensação é terrível. Então aqui eu tenho a estabilização torácica, eu só guio o equipamento, agora faço o acabamento e fita interna. Agora nós vamos fazer o quê? André, qual condição eu posso utilizar essa técnica? Nós vamos fazer um leve flexionamento de joelho. Nós vamos trabalhar na articulação dele. Seguro no pé e faço isso. Eu pergunto. Se tiver com a perna quebrada, é muito difícil na hora você identificar. Você vai identificar uma deformidade ou se for uma fratura aberta, também se nós chamamos de exposta. Tá? Se for fratura nas duas pernas, eu não posso agravar essa lesão. Tem que preservar ao máximo. Quanto tempo leva uma movimentação de sair de 3, 4 metros com o sistema 4 turnos de produção? Segundos. E vamos chutar o mais alto 30 segundos. Então, esses 30 segundos nós vamos concentrar a carga dele aonde? Tórax e femoral. Então tem que ser rápido para diminuir o máximo. Então, no caso de fraturas, eu só vou fazer o apoio. Ele vai subir, mas a estabilização dele vai ser a nível femoral. Com a ausência de fratura, ou, melhor, eu tenho fratura apenas uma das pernas, a outra está isenta de lesão, trabalho a flexão. E passo a fita no centro do calçado dele. Vem aqui do acabamento. Centro do calçado. Se ele tivesse fratura, eu ia deixar essa perna só parada e essa daqui é o apoio dele. Ele vai nos dizer se ele está tendo desconforto ou não. Então já vai desse lado e faz o mesmo trabalho que eu fiz. André, no caso também pode uma relação dele ou não? Uma necessidade. Você fala fazer uma volta completa? Não há necessidade porque o peso do corpo dele, vai estabilizar ele. André, tá. Eu pergunto, isso aí no caso da vítima consciente. Voltando a acordar também. Tanto faz. Porque isso aí é um apoio. Se ele estiver consciente, ele vai apoiar ali para não forçar isso, a ideia. Não, para ele não escorregar pelo... De forma natural, ele não vai nem precisar forçar. O próprio peso dele, ele já vai tensionar e ele vai alinhar. Você vai perceber agora, nós vamos colocar ele na vertical já. O quê? A perna hiperestendida? Sim, opa. Porque vai estar pegando esse portão, pressionando a artéria ali mesmo.
Esse tipo de obstrução circulatória é chamado de mal de Arnez, é o mal do cinto. Então, como é distribuído nosso sistema circulatório? Ele é distribuído por quê? Sistema arterial e venoso, certo? Onde estão as artérias? Superfície ou profundidade? Olha só que interessante. E se ela está em profundidade, a nossa anatomia é perfeita. Ela está protegida, com exceções. Há pessoas que têm o inverso, mas isso é raro, mas é de 1 em 1 milhão. O sistema circulatório dela é o inverso. Em vez da veia ser sistema venoso de superfície, é o arterial e vice-versa. Então, o nosso comum é o quê? Por exemplo, braço, sistema braquial em profundidade, sistema venoso. Ok? O que acontece nas pernas, na femoral? Se eu colocar ele numa área de movimentação vertical, de tempo estendido, todo o peso do corpo dele, com fratura, vai se concentrar na femoral, porque eu vou preservar o inferior. O que acontece nesse tempo? Tem que ser uma movimentação muito rápida e objetiva. Por quê? As pessoas confundem com, como se chama, vamos, a grosso modo, comparar o torniquete. Né? Ela confunde com o torniquete. O sangue aqui, ele vai para as pernas. Porém, ele não volta. Porque a fita ela vai trabalhar apenas em sistema circulatório venoso. Aí o que acontece no caso dele? Pode se acumular até mais de 1 litro em cada perna, gerando inchaço. O problema é quando solta esse sistema circulatório, porque o nosso sangue ele tem uma vida útil o prazo de vida dele é muito curto. E a partir do momento que eu faço a obstrução, eu faço a oxigenação e carrego as proteínas e ela não volta, há uma liberação de toxina. O risco de coagulação, e aí o que pode acontecer? Se essas toxinas forem para o coração, a ver. Isso é um critério de decisão do médico, mas seria um processo evidente aí. Ele precisa fazer uma coleta desse sangue e já encaminhar para a hemodiálise, com certeza. Mais uma aqui. E o tempo estimado de movimentação? Dependendo da altura, a gente tem um tempo referência de 7 minutos para 5. Pessoas entreguem aos 5. Isso pode usar como referência para a máquina de movimentação vertical. Se for na horizontal aqui, ele está em área de conforto. Aí a preocupação é mais colisão de estrutura. Nós chamamos de colisão estrutural. Como é que é feita a imobilização de fratura? Sempre de longe do coração para próximo do coração. E nós também chamamos tecnicamente de distal para proximal. O equipamento, primeiro, eu vou guiar ele em sistema distal para proximal também. Então, nós vamos equalizar a placa. Terceira sala do corredor. Fala Chile. Fala Chile. Tá perdido? Não, fala perdido. Só Chile. Trabalhar agora, fica no contratorcido, você pega essa peça e faz isso aqui. Só aqui. Agora, nós vamos fazer o acabamento. O sistema já foi guiado, está preparado. Então, o acabamento agora, em 2, como que é feito? Vai sobrar espaço aí. Legal? Não tem jeito, né? Pode
Então tá. O contrário. Ó, pelo biotipo dele, ele passa numa boca de visita, uma medida de 45, tranquilo. A alça azul é apenas uma alça de transporte e apoio. É uma alça de transporte. Então aqui eu vou mostrar para vocês antes como que serve os outros tirantes. No dia do nosso simulado, nós vamos trabalhar com essa fita aqui, ó, apenas. Nós vamos verticalizar. Dois quadros. Eu vou mostrar como seria uma tirolesa e vou mostrar como seria uma movimentação para aeronave ou negativa. Mas primeiro... André, essa caixa d'água aí é uns 30, 40 metros? Nossa, Por aí, por cai o volta. cara lá embaixo, se tiver que subir ele na vertical, você consegue subir ele 20 minutos? Subir a distância que tem? Subir ele? É, vamos falar que precisa subir, ele cai lá dentro. Ah, Porque ok. a gente tem que passar lá na boca. Se tiver, 5 minutos? só menos. Depois de tudo montado, menos. Tranquilo. Ó, tranquilo. Muito menos de 5 minutos. Muito menos. Vamos chutar para cada 5 metros. Para cada 5 metros, 30 segundos. É muito Porque isso aí rápido. vocês montam rápido. Montou? Montou de Vem cá. Escora aqui, ó. Metade do seu pé. Escora aqui, metade do seu pé. Por favor. Escora. Isso. Não sai o escoramento daí. Ó, postura, ergonomia. Pra frente, pra lá. Isso. Ergonomia. Agora, travamento de fita. Passa a mão por dentro da fita. Mão completa. Passa. Mas passa ela. Passa, joga ela pro pulso. Esse bagulho aqui vai precisar Isso. ser. Passou? Tá certo. Agora trava. O outro braço. Você tem mais força? Então tá. Ó, atenção. No 3, levanta ele. Apoia aí para ele não escorregar, para ele não cair. 1, 2, 3. Pode subir. Beleza. Apoia aí para ele não cair. Olha, Segurando falecido. Sou o pé, cai de cara. Parece uma borboleta num casulo, né? ó, agora vamos perguntar para a vítima. Você está tendo algum tensionamento a nível femoral? Não. Onde está toda a sua carga? Aqui no tórax, em cima. No pé lá embaixo. Nos pés. É, aqui em cima outra sala. O desconforto é porque você está É. envelopado. Percebam só que toda aquela técnica de flexão de joelho distribuiu para o pé dele. Ó. Pode ver que o joelho dele, mesmo ele estando inconsciente, ele está relaxado. Quem está fazendo a força? Tá no pé. Está tudo no pé. E o joelho dele está travado na própria placa. Então, se ele tivesse inconsciente, eu faria a manobra sem prejudicar ele no final. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar uma ancoragem aqui em cima e tirar ele lá de dentro. É alto, cara. Beleza? Agora vamos descer ele devagar. Escolhe Põe, aí. põe. Segura aí pra saber. Não viu. Desce devagar. Pare, velho. Legal. Agora, O cara deu um soco no cara ali, mano. agora é o seguinte. Se fosse para trabalhar uma movimentação com a aeronave, por exemplo. Meio da mata, alguma coisa. Placa. Placa de ancoragem. Parece um soco em inglês. Placa de ancoragem multifuro. 4 furos. Resistência à carga. 60 kN. Quanto que suporta com carga? Não, tá coisa.
60 kN. Lembre-se que 1 kN é igual a 101,9 kg por seu metro quadrado. A gente tira esse 1,9 e usa como margem de segurança redonda para 100, para ter um cálculo rápido. 60 vezes 100? 6.000. Então, essa placa de aço inox maciça, ela suporta 6.000 quilos. Esse conector suporta 45 kN. 4.500. O difícil é acreditar. Cada ponto de ancoragem é distribuído com um fator de resistência de 1.500 da marca. Então eu considero sempre o quê? O menor. Sempre o menor. Esse é compatível. Então aqui, essa a primeira camisa é para tirolesa, que daqui a pouco eu mostro. A segunda camisa é para movimentação vertical. Então, vocês vão treinar o quê? Vai ver aqui, sem fita da torcida, 1, central, 2, sem fita da torcida, segunda camisa, 3. Para que serve essa placa? Essa placa entra no circuito nessa disposição. Conecta, inverte. 1 a 0. Pode fazer do outro lado. Na hora que tem, eu vou ver o jeito que subir vai ficar um pouquinho inclinado. É capaz, na hora que ele vai ficar esfiado no chão, ele vai ficar Muito leve inclinação. E isso é favorável, porque se ele está trabalhando e ele tem, por exemplo, um mal súbito classificado como um ABC, por exemplo, se eu tiver inclinação para a cabeça, vai estourar e ele vai arrebentar. Se os pés ficarem acima da cabeça, porque o sistema circulatório vai tudo concentrar para tórax e cérebro. Então essa leve inclinação é quase imperceptível, favorece nessa construção também. Você viu que a fita está torcida? Aí, essa torcida. Bonito. Aí eu venho com o meu equipamento. Aqui eu posso linkar um 4:1 direto, vai depender muito da minha condição. Vem aqui. André, se fosse uma tirolesa? Isso aqui se ele passasse mal, por exemplo, fazendo a limpeza dessa caixa d'água aqui, ali do CD, o que eu faria? Eu desceria ele pela borda da caixa d'água dessa disposição. Ele faria mandasse uma corda aqui, ó, para fazer um estaiamento, só para ele não ir roçando a estrutura. É a forma mais rápida que tem para descer. Nem sem sistema de polia, nada, ele vai descer por gravidade. A gente só vai liberando a corda e vai embora. Quem está embaixo vai tirando ele da estrutura, para estaiar, para ele não ir roçando, para não ter desgaste de fio. E se fosse uma tirolesa, eu faria o quê? Pode montar isso lá. Eu faria o quê? Eu trabalho primeira camisa. Então vem aqui, ó, primeira camisa. Por isso que esse equipamento ele é muito bom. Ele é fabricado em Sorocaba. Ele esse equipamento e exportado para a América do Sul, atende uma parte, só América do Sul, porque ele é um projeto europeu, na realidade melhorado. Então o Ricardo Pérez, que é o proprietário dessa empresa, ele pegou os melhores equipamentos de resgate em altura e espaço confinado, pegou uma característica principal de cada um e adaptou a nossa realidade industrial aqui para o Brasil. Mas ele é comercializado uma parte na Espanha, no sul da Espanha, porque o sócio dele é o Juan Carlos. Ele
ele trabalha a parte de ferragens, de conexão. Já mandou o conexor aí? Até amanhã não termina. Essa Mas tá brava aí, cara. Cala a boca. A vítima não fala. Olha a cara de sair do celular. Ele vai trabalhar com ele. Eu não morri ainda. Se tiver cor, sabe que faz uma dança no cabelo. Tá certo, você é. Aí solta você lá. Tá achando que tá morto? Já sente com tem quase 10 minutos. Quando tá tirado, Tá pronto agora? Ó, esse seria a tirolesa. Se eu soltar ele numa altura e inclinação da forma que está, ele vai descer igual o deflect. Uma corda ali pra ele. Isso, aí a gente ancora uma corda na ancoragem para movimentação vertical para limitar a velocidade. Caso contrário, é uma bala. A polia, ela não é mais bucha, ela é sistema de isolamento. Então isso aí tem um sabão. E geralmente para resgate é uma corda só. Só que como a gente faz treinamento de tirolesa, a gente utiliza duas cordas, uma corda backup. Por quê? Nós vamos tensionar muito essa corda. Se eu colocar agora da forma que está, percebam que já criou uma barriga com o peso dele. Então tem que tensionar. Geralmente pode correr o risco de estourar. A corda, em média, uma corda de 10,5 igual essa, para ela estourar com uma carga de 560 kg, vai estourar a capa dela. Estoura a capa fora, vai ficar só o núcleo de 80%. Eu vou ter que tensionar mais uma tonelada mais ou menos para ela romper. Isso coloca muito em risco a vida da gente. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir a equipe. Uma equipe vai trabalhar estabilização e a outra equipe vai ficar lá, vai trabalhar 4 para 1. Pode montar? Pode deixar eles mesmos. Desmonta, coloca as ferramentas aqui. Para liberar a vítima, é fácil. É só apertar de ambos os lados, inclinar aqui o travamento, ó, e ele libera. Eu vou montar um sistema só de referência 4 para 1 para repassar para vocês. Para vocês não se perderem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Marca o envelope. 6. Estabiliza aí. Os demais nós vamos montar 2 postos. Eu vou cobrar de vocês agora a montagem do 4 para 1. 6, 7. Fica aqui também. Eu vou dar uma olhada ali fora para ver se a gente passa ele entre
montar aqui um 4x1. Eu vou deixar um de referência. Tem que fazer o sistema de trava queda. Sim. Trava queda mais embaçada aí. Mas é aquilo ali que ele vai querer. Acho que ele vai querer pôr uma maquinha lá. Mas ele falou pra nós, vou casar na faixa, tem que ser da maquininha. Aqui, ó. Tá aqui já. Então vai fazer dois, vai fazer tudo. Porque o outro é mais necessário. Pra gente que não é tão cansativo. Sabia que ele não sei. Tá meio doido? Agora isso é bom, pode fazer direto, né? Não precisa de laçada nada. Uma distância boa, no palmo. Agora, soltar na tirolesa que você quer lá, vai voar. No caso aqui é trabalho, então a gente monta antes. Se fosse nem resgate, a gente monta na hora. Na hora, conforme a necessidade da operação. Sim. Sim. É na hora. Mas você acostuma, isso daí você monta em menos de um minuto. É só treinar. O segredo é treinamento. Guarda essa corda, deixa só a ponteira aberta. Vou preparar outra mochila. Vou fazer o meu nó, porque daí eu sei que vocês não vão querer passar perto. Você é mais duro. Eduardo, Eduardo, você vai comprar o Velho, esse vai comprar também. velho, De novo. velho. Comprar o vibrador que você tira pra nós. Você fez aí, velho? Laje guia, É, quadra. Depois nós vamos fazer uma competição quem monta sistema 4x1 primeiro. Vai ganhar um DVD. O Jean falou que tem que ser outro que ele já tem já. É, o DVD de mulher agora, você compra um DVD de mulher que gosta lá. Mulher com 2 órgãos. Olha, Entrega. fazer um 8. Pô, da hora, meu, 2 mulheres, só que uma delas tem 2 órgãos, tem uma de Fica especial dele. Jean, compra um DVD de mulher. Ah, só de mulher não tem graça. Pois é, verdade. Não, só mulher não tem graça. Agora você comprou de mulher que tem 2 órgãos aí. Comprou o DVD com 2 mulheres. Daí uma delas tem 3 e não faz direito. Não, ele comprou. Você fala pra mim, Temaré. Não vai. Ó, na máquina envelope então eu vou precisar de 6. 6 com o colega voluntário, 7 para montagem.
Bora. A envelope a gente já separou. Agora aqui, ó, tem duas centrais. Vem uma parte para cá, 4 para 1, a outra para cá, 4 para 1. Trabalhe em dupla. Desmontar e montar. Desmontar e Começar, montar. André, isso aqui não? Desmonta Ó, tudo. vou passar a orientação. Aí já tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos trabalhar aí. 2, 4, 6. Tá filmando. Não, conta assim, eu vou colocar a máquina. 7, 8. 2, 4, 6, 8. Em dupla. Não, o que você quer pedir para Então aqui é o seguinte. Em dupla, vocês vão trabalhar, um vai ajudando o outro, mas só vocês dois põem a mão, só vocês dois põem a mão, depois vai revezando. Tá? Então eu quero uma temporada, eu quero 8 duplas. Então desmonta tudo, só vocês dois para aprender. Engraçadinho você. Depois, na hora que desmontou tudo, me chama. Eu quero 8 ciclos e sair. Agora. Tá, claro. Tudo. Aqui eu vou querer um laje guia triplo. Então, nós vamos trabalhar em dupla. Por exemplo, vocês dois colocam a mão agora, os demais vão só dando dica. E aí a gente vai revezando. Tá? Então desmonta tudo. Tudo e me chama. Desmontar com laje guia. Eu quero ver tudo desmontado primeiro. Aí me chama. Só desmontar. Isso. Ele tem que estar nesse jeito aí, ó. Então, quem for, a primeira dupla que for desmontar, presta muita atenção. Ô, duplo. Tá todo mundo prestando atenção. Depois nem pega e olha na câmera. Só que não demora pra desmontar não, maninho. Desmontar é qualquer jeito. Qualquer jeito sim, ó. Não, Vou montar é fácil. sossegado. É. Você montar. É fácil, hein? Cortar essa fita aí, sim. Tá difícil, hein? Você Cortar ela? Guia Hã? triplo. Tirar aí? Organizado sempre. Ali, ó, cortinho aqui. Não vamos mais, hein? O Guina não tinha dó. Se vacilar, vira pó. Zap esse nó. É dois só, caramba. É dois mexendo. Depois vocês vão em dupla. Vai revezando. Pra todo mundo ter a habilidade de montar e desmontar sistema padrão. viu? Cadê o fio? Ó, isso daí é menininha do Tatinho. Olha o tamanho disso lá. Ok, ó. Laje guia triplo. Pode mandar bala. Eles mesmos? Você sabe fazer? Só os dois, depois vai revezando. Eles terminarem de montar, eu vou dar a sequência. Felipe, Menina do Tatinho aí, filho. é ter. Uma bola. Vai ficar com cabo grande. Vai ligar. Cara, menininha do Tatinho, cara. Olha o tamanho. Olha o tamanho da criança. Ô, louco. Saiu mesmo. Por quê? O Guina falou que Tá, vai ficar vamos com para o cabo YouTube grande. mesmo. Quem mandou você fazer isso pro Rafael? Põe lá pra você ver. Tá Vou colocar errado, mesmo. tá Você errado. vê? Eu vou editar aqui, senão eu vou colocar. Tá errado, irmão. Quem mandou você Triplo, ficar lá? por que que quadro? Tá certo. Tá torto. Deixa eu ver se eu faço fazer. Deixa mesmo. Deixa menos corda aqui, irmão. Aí, não, 3 aí. 3. Não, só um pouquinho. Não, tá certo. 3. Mais uma. Não é duplo, é duplo. É. Mais Lembra, se faz for para fazer ele duplo, ele tem que dar a impressão que tem 3 na mão. Se você for fazer ele triplo, 4. Fechou, Leandro. Agora pode passar. O cabo vai ficar comprido. De novo? Nossa. cabo, você dá cabo aí, cacete. Sobe aqui, mano. Uma ponta da corda, mano. Só é cabo. Ô, Pô, fica chato. é a do Tatinga lá de novo? Deixa ali, pega lá, filho, melhor. Quer fazer, Sérgio? Como é que faz o Tá cabo? louco, tem uma. Aí é minha e Tatinho, cara. O alemão, é fácil fazer. Ô, Robinho. Não, Olha aí, tá Robinho. Mas o que você fazendo lá? Não é fácil, né? Aí, ó, tá certo aí. Não, tá certo, mas tem que ser menor aqui, ó. Menor, ó. Ó, vou dar uma dica de Quer que eu laje faça? para essa Quer que aqui. Você sabe? Eu sei, daquele dia que você fez lá, eu sei. Tira aqui. Filma aí, bora dar uma aqui. Aí uma menininha com 3 meses de experiência. Só aqui, ó. Aqui, ó, é aqui, ó. Você quer que eu faça? Na cara dele, vai estragar a Ô, câmera. você quer que eu
fato que eu tenho. Pode estar aqui, tem que ter feito lá. Então. Não, olha aqui, filmando aqui, ó. Tá filmando olhando pra lá, ó. Aí, ó. Não, Robinho, para aí, mano. Vai. Ó, para aí, mano. Vai. Ô, Romeu, ó. E aí? Ué, é duplo? Esse é o novo? Paradoxo. Vai aí, Carlos. Olha, alemão. Olha, alemão. Tá bom aqui. Vai. Ele fez assim, ó. Onde eu hoje. Você desmanchou por quê? Não Hã? precisa desmanchar, não. O quê? Foi melhor. Não, tudo bem. Mas não precisa desmanchar. Não, o alemão. Aí, ó. Calma aí, ó. Calma mesmo. Ó, tenta fazer um corte. Eu vou no banheiro, já tô. Não precisa tremer, Paradoxo. Você tá nervoso? Calma, é só um treinamento, cara. Ele fez assim, ó. Tem que ter calma. Tremendo desse jeito aí. Onde você tá? Mas você não veio, cara. Tomou remédio? Você veio hoje? Você fez exercício ontem? Ontem, hoje. Você me confundiu com o Cleber, não vai. Não, André, pode fazer, André. Deixa eu ver. Ah, Ó, Tá Essa tremendo, corda é bicho? grossa. Dá a câmera pra ele. A corda é grossa. Pra quem sabe, sabe. A corda é grossa. Eu fiz com corda fina. Olha lá, os caras tá acabando aí, ó. Ali escorrega, eu enrola não. Vai enrolando elas. Olha lá, ó. Olha lá. vou pra cá, vou É, inverso. olha lá. Aqui eu posso fazer isso. Só guiar o sistema triplo, né? Eu venho, se eu fechar pra cá, eu vou ter muita sobra aqui. Então eu posso fazer isso e isso. Certo? Puxei pra cá. Ó, olha só. Ó. Opa, quer diminuir mais um pouco? Ó. Vem aqui. Agora eu dou acabamento. Seguro nas duas pontas, vem nessa primeiro. Travei. Ó, alça de ancoragem. Ó. Olha que bonito. Travado. Quero diminuir mais. Dá? Dá, André. Olha que dá. Mas como faz pra diminuir isso, ó? Essa daqui? Isso aqui. Eu faço isso. Volto. Venho pra cá e recolho. Recolhi aqui, aí eu torço. Ó. Ó. Aí, Dá a impressão que não tem nada. mas tem. Olha só. Olha aqui, não. Olha, alemão, faz. Sem desmanchar. Agora eu vou. Ó, travado. Aí pra desfazer, ó, quebra ele. Já era. Olha, alemão, tudo assim. Você viu? Mostrei pra você como que é, né? Mostrei pra você como que é. Você viu? Eu achei, fiquei feliz. Falei, pô, já vou mandar. Aí você começou a encurtar demais esse negócio. Você viu, alemão? Mostrou agora, hein? É duplo? Tá certo aí? Fiz assim. Tô indo aí. Vamos ver. Que não vai ficar duplo. Eu falei, pô. Da outra vez tá você falou que fazia também. Quando tá na mão, tá na mão, é. É isso mesmo, quando tá na mão é ruim, filho. É isso mesmo. Aí. Você não pode dormir demais. É, não pode. É, eu tô vendo aí. Você não tá vendo, você tá filmando ela. Tô vendo também. A cara de. Cara de cavalo. Acabamento. Ele pode deixar tudo torto, tem que deixar certinho. Aí. Agora vai diminuir. Essa minha de tatinha lá. O elástico é mais fácil pra pegar. Tá bom. Ele já morreu. Limão, Leão, legal, legal. A vítima já Põe morreu. um pouco mais, Limão. Não dá não? Tá bom. É esse mesmo. Contrário, Limão.
Agora a próxima dupla vai fazer mais assim, aqui. Tá certo. Vai assim. Tá certo, Felipe. Vai fazer o lado de baixo. Acho que é deixar o 8. Pode travar, pode postar. Ela trava. Posta a vida, irmão. Não, ainda. Agora isso aí que é o bicho. Aí era. Não sei qual cor Não. que é na cor de Essa aqui, ó, essa aqui, ó. Essa aí, essa Isso aí. aí. É aí mesmo? Agora tá assim? É, esse mesmo. É assim mesmo. Esse mesmo. Mas tem como chamar ele. Aperta a porta. Aí. Oi. Isso aqui é aqui. É, assim. Cordinho. Não, normal. Passa um primeiro. Aqui, assim mesmo. E esse aqui, assim, dobrado. Aqui, pra bater. Ele colocou normal, assim. Não, é que aí que é essa aqui. Tá doido? Pô, bem Não, pode tirar. pode tirar, bom. Tá tudo enrolado. Tá, Posso pôr a mão? Já tem que ser só os dois. Tira a cortinha. Tira ela. Faz ela Vai usar duas cordinhas aí? Eu vou colocar põe ela uma. bonitinho. Passa lá dentro. Essa cor mais 12, aqui será que tem 12 centímetros? Passa lá dentro. Deixa ela normal. Normal. Passa ali dentro. Segura. Aí, passa aí. Ah, mas Não, é ali, ó. Não, é aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aí, aqui, É. mosquitão. tá aí, tá daquele jeito, tava dupla. Põe aqui e colocamos ali. Isso mesmo. É dupla. Passa ela aí. Só que nem o Caio falou. Esse aqui? É. Vai ficar aí. Aí. Só que tem que colocar. Ixi, é difícil. Solta. Aí, pode. Eu acho que é o contrário, né, irmão? Pra ficar melhor. Esse daí. Isso. Eu acho que é isso aí, ó. Aí. E a outra aí? Vai sobrar aquela ali ou não? Vira ele, rola. Quer testar o travaqueira? Levanta ele pro alto. Levanta ele pro alto. Que tal, então? Corta ele agora. Segura aí. Segura que eu, hein? Puxa pra baixo. Não vai. Vai. Pra travar mesmo. É, a única coisa que deveria ter sido feita agora é só deixar o conector receptivo. É. Pra virar ele. Sempre. Esse que eu tô penando. Tem que ficar tudo pra baixo a parte maior. A parte... É. Excelente. Agora a próxima dupla pode desmontar e montar com 8 duplo com corte de acabamento. 8 duplo e faz o corte de acabamento. Pra acabar mesmo. Tira aí, cara. 8 duplo, ele falou? Ó, Alemão. Nós, hein? Só tentou atrapalhar, mas teve jeito. ó, muita atenção nessa parte aqui, ó, porque você costuma montar ele errado. Então a dupla é só inverter. Nessa posição. Se você montar ele o inverso, o oposto, ele não trava. Porque é sempre um fator de queda. Então, se eu estou subindo, a flash vai assim. Se eu estou descendo, a flash vai para baixo. Esse 8 duplo que ele quer com mais. Mais de que não.
Não é com mais de guia, né? É, Não, mas é o guia. 8 duplo com plot. É. O plot é que ela trava. Trava, tipo, com a cavardinha que sobra. Fazer 8 normal. 8. Deixa eu sobrar acho que uns 460. Maninho, tá nervoso, mano. Aí. Com corte de pena, né? Eu sei que é Normal. acabamento. Minha média foi 2 semanas. Mas aí, Bem mesmo, faz perder. Tem um plot? É, o plot eu não ia, eu não lembro direito como é que eu mostro. É assim mesmo, eu acho. Eu achei que era. Isso aqui é um nó cego. Isso aqui é um nó cego. Não, o corte, esse negócio do corte aqui que é embaçado. E aí passa por dentro, né? Ó, que corda. Corda pra trabalhar é foda. O André tá de sacanagem comigo. Isso aqui é coisa de fresco. Não precisava fazer isso aqui não. Mas é o seu estilo, pô. Tá fazendo pro pai aí, da equipe rosa? catar borboleta na Esquisito esse negócio aqui. Tá bom. Só que tem que arrumar, hein? Viu, Aguinaldo? Tem que acertar o 8, tá tudo torto. Certo? Tá bom? É. Se for defeito de mão, Na hora ela tem que estar certa também. Olha lá, ó, tá torto. Ele é tá torto. Passa por baixo primeiro? Por baixo, por cima. Não, que ele vai aqui, né, mano? Não, olha lá, é em primeiro em cima, tá? Não posso te dar, não. Eu fiz dois. Essa ponta, tira ele, cara. Tira ele, arruma ele certinho, cara. Essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Vira ela pra cá. Vou fazer o contrário, hein? Essa ponta, cara. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Aí. É isso mesmo. Esse. Põe aqui, Caio. Põe ele. Põe o bagulho. É igual esse, só que duplo, esse da tripla. E esse ele fez direto. Então eu quero um acabamento final. Tá errado, tem que virar assim pra baixo. Aqui, ó. Esses dois, esses três furos aí tem que ficar do lado de lá. É. Aí. É uma volta a mais do 8. Isso mesmo. Deixa assim. Agora eu travo aqui, as duas pontas, trava as duas pontas. Pra não sair. Só nessa mesmo, né? É. Beleza. Quem disse que o bagulho é fácil? não dá um de froca não ali, né? Não, é que eu não tô conseguindo pôr aqui, ó. Tem um macete aqui na mão pra... Peraí. Aí. Tem que travar outro lá embaixo. Pra baixo, lembra? Você falou? É pra baixo, né? É pra Pra baixo, baixo. aí. É assim.
Vai, pode. Só abre. Pra baixo. Isso, abre. Virou. Está? Sobe ele pra mim. Eu acho que não é lá em cima, não? Acho que é lá em cima. É lá em cima. É lá em cima, lá, ó. Aqui, ó. Esse aqui é lá em cima, ó. O cinto não tá É, o cinto em cima, né? aqui, ó. É. Não, é aqui. Essa cinta é É, aí. só isso, né? Só isso aqui, tá. Tirei e coloca em cima ali. Mas põe direitinho. Ali pode ser invertido mesmo? O que ele colocou ali? Ele colocou as duas coisas embaixo e botou em cima. Colocou as 4 pontos em cima. Tá certo. Não foi assim, ele colocou, em vez dele fazer Ele nó, falou que dá um ele fez tranco. nó assim, a volta, entendeu? Ele fez por baixo, tanto faz. Aqui, ó, ele usou ó, o meio da fita. Mas pode usar assim ou não? Tanto faz. Pode, assim. Ah, pode? Ele colocou só, ele usou o meio da fita e colocou as duas pontas aqui. Não usa essa aqui. Pode. Ah, então tá Fiz bom. isso aqui. Quer que eu mostre pra ele como é que eu fiz? Não, ele já sabe, ele já viu. Ele já viu. Foi mais rápido, né? Só o 8 que faltou acabamento. Que É, eu falei, lembra que foi feio não? Ó, Tem tem que que jogar ele aqui pra trás, Eu falei, inverter a base. inverter a base. Ele dá um bom Isso que o Badoc condicionamento. falou, viu? De novo. Esse é novo. Isso, Agora- esse tá certo. Teimoso, né, cara? Hã? Esse tá certo. Isso daqui eu vou te falar. Tá ótimo. Beleza. É, agora a próxima dupla vai fazer laje guia duplo com corte. Deixa a Daí, ponta aí é o sobre. seguinte, vê aí dois, nós vamos fazer um atrito aqui. Vou pedir dois desde lá, nós vamos ver quem monta primeiro. Aí os dois vão Quem vai ser? O Guilherme agora foi o mais rápido pra passar. Quem é o... Quem vai ser os dois? Agora só não pode se perder mais Laje dinheiro. guia com corte, ele falou laje guia com corte. Pega a ponta de uma Laje guia duplo ou É, 3 mais de guia. André. André, Pera aí, deixa eu arrumar uma pediu um laje guia duplo com corte. Duplo com corte. Laje guia duplo com corte. Apanhei pra pôr esse trequinho aí, ó. Pode jogar não, ó. Pode jogar não, caramba. Não, pra colocar o pininho. Pra colocar o pininho porque a corda segura. Não, passou. Pra mim passou. Ela põe na corda. Não, tudo bem, mas é só O segredo é aqui, ó. Não, mas põe uma corda pra você. Põe a corda. Tá aqui, ó. A corda pressiona. O que é? A corda pressiona, tá pra não passar. Opa, rapaz. Inventei um bagulho. Olha lá. Deixa ele fazer, Pedro. O povo aí. Nem que o Edgar fez. É dois dedos. É os dois dedos de cima, os dois primeiros dedos. Dá pro Ceará que ele sabe fazer. Tá de sacanagem com você. Como não? Tem que lá na mão lá. Só que deixa a ponta que você vai ter que fazer o corte, o acabamentinho. Não. Duas, parou. É o duplo. Mais um pouquinho, fecha, puxa mais um pouquinho. Não vai dar pra fazer Depois o corte. daquele acabamento assim, Não vai dar pra vai ter fazer o corda. corte. Será? Pode? Não, vai dar, depois não vai dar corda. Entendeu? Ele Ah, tá, ensinou vai ali o fazer esquema. o laço comigo. Mani, Tava? Não, o problema era aqui, tá vendo? Eu apertei, na hora que eu enfiar isso aqui saía fora. Você tá apertando. Tava, certeza, mesmo. Aí tava. É aí que eu tava pegando. Não sei se é por estar aqui. O problema meu não era o pininho. Era acertar as duas bocas aí, ó. Faz um mais de guia aqui, cronometrar. Faz um mais de guia. Mas tá com a corda lá, vai fazer. É, Colom. Tá certinho, só que o corte não dá o cabo. Pode, ó, diminui aqui que você consegue ganhar o cabo lá. Vai acertando tudo aí.
Na montagem? Ih, vai ter que fazer maior. O quê? Ah, esse aqui sim. Não, ele vai ser igual os outros. Duas, né, cara? A música passa por dentro, mas é que a corda com corda é foda. Eu falei pra você, com corda é ruim pra fazer. Cordinha é uma coisa, corda é outra. Essa aí é ruim, eu falei, não falei? Tem deixado mais cabo aqui, quando eu falei pro Caio, o cabo tá curto. Tem a última dupla aí no Bradock vem Eu, velho. Não fizeram nada. O Adolfo tá filmando. Eu vou fazer, ó. Esperar acabar aqui, sem filme. É pra filmar, não é pra falar, não. O negócio é o seguinte, irmão, um monta, o outro repara os detalhes. Isso. Aí vocês já escolhem para montar o time de vocês aí. Foi o que eu fiz. Você fez, né, Bradock? Agora acho que dá, velho. Aí ficou dó. Dá uns 2 dedos, não, dá uns 2 dedos, não deixa pertinho, dá uns 2 dedos pra baixo. Não vai ficar pequeno, não. É isso aí. Duas voltas, é isso? Tá certinho. Só que tá pertinho demais, né? Não, mas tá bom. Tá bom, né? O corte, André, o Corte é duas o voltas? corte pode ficar pertinho Pode. pertinho. Ele trava, né? A ideia já é essa, né? Agora vai aí. André, Tem meia Mosquete. dá uma olhada. Mosquete. E vira, viu, Paulão? Trava aí. A última dupla trabalha com Isso. Sempre os piques pra cima. Aí tá certinho. Por baixo, por baixo, por baixo. Por baixo, Ceará. Aí você passou por cima. Sempre por baixo primeiro. vamos trabalhar duas duplas. Aí, por baixo lá. Pega lá, Paulo. Segura aí pra ele, segura aí. Um não passa, o outro segura pra dar apoio, tá vendo? É melhor pra trabalhar. Olha lá. Ele apoiou lá, ele apoia aqui, ó. Apoia aqui, agora ele vai lá. Entendeu? Só a distância que a hora já me ajudou. Já. Então, Às vezes, se o cara, apoiar. Um apoia com o outro. às vezes, se o cara põe a mão, te atrapalha. Mais perto lá, o... Põe mais perto. Ó, na hora que for mexer, Tá muito longe. Aí tá bom. Aperta No aí. chão. Já tá colocando aí. já agora falta essa aqui, um pouquinho pra cá, ó, Paulo. Vamos nesse aqui, Ele pediu pra colocar Eu só quero que respeite agora 12 centímetros, que é a bitola da corda. aí lá dobra de no meio. cima lá, não é corte, não é que chama, tinha uma menina preta lá. A fita é assim, Fazer, daquele ele já jeito. tá passando lá, eu já deixo aberto aqui, ó. Imagina só que eu vou ter que trabalhar ela para melhorar. Se eu deixar ela nessa posição, ela suporta a carga, mas eu tenho que reduzir. Isso, ali tá tranquilo, tá certo. Ai, meu dedo. Você reduz a distância. É a mesma coisa para fazer o trabalho do trava-quedas. Tira ela, abre e tira ela. Lembra sempre o conector, nariz receptivo. Isso. Vai acontecer assim, assim que ele faz, né? Tá pronto já. Vamos testar? Vou testar. Vai. Puxa. Segura aí. Puxa. Parou, parou. E aí, funcionou? Ó, eu quero que vocês observem que nós vamos trabalhar com nós vamos fazer aqui uma competição de Dá corda, será, cara? Ô, você tá mandando puxar? Dá corda. simultaneamente. É isso aí. Fechou aí todo mundo? Pera aí. Então eu quero agora que Pera aí. desmonta e deixa tudo organizado aqui que nós vamos confrontar. Vai eu com o velho, vai eu com o velho agora. Falta duas, Uma dupla. Beleza. É. Show. Quero Pode 8 filmar. Põe em cima aí. Vai lá. Toma, velho. 8 duplos, velho. Toma, velho. 8 duplos. Deixa ele fazer 8 duplos. Deixa ele fazer. 8 duplos, velho.
Qual que é aqui? Onde é? 8 duplos. 8 duplos. Só duplo, só isso. Só, 8 duplos. Sim, Só você 8 duplos, facilitou só. pros caras, velho. Só 8 duplos. Nós não tínhamos falado disso aí. Só 8 duplos. Faz aí, fica quieto aí que eu tô filmando, Só 8 cara. duplos, cameraman. Ô, cameraman. Concentração de Filmando os dois. Faz alguma coisa, velho. Estourou a Não tô imagem. sonhando, não. Vai auxiliando o velho aí, ô carrapato. Ô Guina, auxilia o velho aí, cara. Não, eu tenho que trabalhar. Não, mas vai auxiliando, como que é? Cortar do Bradock, estamos falando. Grita aí, o velho. E quem fez esse 8 duplo aí? O Bradock. Deixa uma. O Bradock é feliz de 8 duplos. Vai ser melhor pra vocês trabalhar. Ó, eu garanto que você vai buscar essa equipe aqui, ó. Que eles eram a última dupla. Ó, eu só consigo testar os Ele não fica nervoso. Achar um isqueiro com cara difícil, acha, né? Esse 8 duplo aí cai aqui. Eu faço um 8 simples de saída. Eu quero fazer todo lado todo Mexer assim, mexer assim. Vamos fazer um campeonatinho pra nós. Sai daí, ó. Otário. Ele vem mostrar rápido. Tá nervoso? Quem vão ser os dois aí que vão ralar? Edgar, vai você Guina, hein? Por que tem que ser? Podia ter dublado a corda já. Quem vai ser os dois aí? Então são duas duplas. Quem vai? É. Não. Duas aqui, duas aqui. Porque uma vai fazer 8 duplas, vamos ver se funciona. Da corda. Você pode esperar que esse 8 aqui vai falar alguma coisa. Quem vai pegar a luz? André, Excelente. Desmonta, faz a luz. Não faz. Ninguém pode falar com isso porque tá louco. A vez que eu não tenho lá, Você é o... Quem dessa dupla aí, dessa equipe que vai colocar dupla, vai trabalhar, vai fazer aí? Vem, Nilton. Ó, a primeira dupla vai fazer o quê? Lá de dia, você tudo? Ó, fica lado a lado aqui, ó. Só quem vai participar da primeira. Primeira dupla aqui. E a primeira dupla aqui. Monta e faz igual eles fizeram ali, ó. Segunda dupla é o Ceará e o Celim. Não, eu vou não, vou filmar aqui, ó. Não, o Bradock vai filmar. Não, o Bradock faz aí, ó. Ó, vai que eu vou filmar a dupla disputa aí, hein? Fica aí, fica. Abre a porta na sua sala. Filmando quietinho.
Você comprou o DVD também. Tem dois. Ô Bradock, aí depois vai você e o Ceará. Quem terminar primeiro, você segura o cronômetro. Tem uma referência. Pera, primeira dúvida. Ó, pessoal, agora eu quero atenção que todos participem aqui para observar. Quem vai daqui primeiro? Só um. Beleza, vai pra lá então. Tá do lado do Flamengo. E aqui? Cadê o Vai continuar marcando o tempo? atenção, nós vamos fazer o seguinte. Quem terminar primeiro a gente para o tempo, mas não é para outra dupla parar. Isso. Então, o primeiro nó agora é o nó convencional. Eu quero um 8 duplo. Regra. Corda, a sobra, 12 centímetros de sobra. Uma alça, ok. Corda sem estar encavalado. Então, na hora que terminar as duas, nós vamos avaliar. Conector, sempre receptivo. Então, tem que ser um trabalho bem feito. O tempo vai ser uma mera... um mero quantificador para saber o quanto tempo eu faço um serviço desse. Mas o importante é a qualidade e acabamento. Prepara, bora. Louco. É bom, cara. Você viu, velho? É bom? Olha. Vai perder a turma. Caio. Ligeiro mesmo, Aí tem que rapaz. Torcida do Jean, hein? Ó, a torcida do Jean. Olha lá, tem lá. Nem na Copa do Mundo. Falou que ia pagar depois na final do Paulista. Paga a gravação. Esse 8 torcidão. Aí, ó. A torcida do Lemão e do Carrapato só tem 2 filmadores. Da decisão tem 4, velho. Esqueceu não, cara. Tava certo, velho. Ixi, já perdeu. Mas esse 8 torto aí, se não acerta o que você não fez, ele não solta não. Olha, tem que arrumar esse 8 depois. Tem que refazer esse 8 aí. Vai, João. Cara, Trava, Carrapato. Já põe a tira já. Parou. Aí não põe mais a mão. Falou, parou. Aí, beleza. Mas é aquela velocidade, né? Mas se tiver errado desse jeito aí. Faltou 2 peças. Faltou 2. Tá certo aí. 2 não, 3. Tem 3 peças. Ô, alemão.
Ixi. Tava certo. Parou, Guilherme? Parou? Ok, levanta. Ó, vamos analisar esse circuito, esse montado. Então, primeiro que eu vou fazer é testar. Puxa. Deixa, agora deixa. Agora deixa. Menos 2 pontos, hein? Ó o chão. O cara já caiu. Beleza. Trava-quedas, ok. Sistema não invertido. É. 1. Sistema ok, receptivo. Não invertido. Não invertido. Não invertido. 8 duplo. Excelente o acabamento. Vamos ver aqui agora. Sistema 3 receptivo, 1 não receptivo. 8 duplo sem acabamento. Nossa, eu falei. Faltou? Ó, pode falar? Eu falei pra mim. Faltou acabamento. Ó, essa equipe aqui concluiu o sistema deles em 2 minutos e 27 segundos. Essa daqui quanto deu? 3:23. Tá. Uma coisa só que das duas, eu cobro a perfeição. Uma coisa que tem que ser muito perfeito é a questão do acabamento. O acabamento ele tem que estar em perfeitas condições. Quando eu fiz o zoom no Braddock, ninguém falou nada, né? É, mas eu sou ninguém, filho. Brincadeira, né? Eu não sou ninguém não, filho. Eu fiz o zoom no Braddock e ninguém falou Agora, nada. a segunda dupla tem que montar lás de guia duplo com sobra máxima de 12 centímetros. Os dois aqui, ó, ultrapassados. Pode desmontar o sistema. Só pra eu tô filmando. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é os próximos que vai aqui na nossa equipe aqui? Quem é os próximos? Esses são os Ô, próximos. velho, vamos trabalhar, velho. Vamos montar primeiro. Vai contar agora ou tem que desmontar primeiro? Quem vai aqui? Quem é os próximos que vai? Vamos, Braddock, vai aí. Sei se Ceará. Quem vai? Não, eu não vou não. Pode desmontar. Três caras agora? Segunda dupla. Agora de 3 em 3 não fácil. Ah, bateu o branco. Não, não é treinando, é que estão desmontando. É o Robinho Lemão que vai fazer, ó. Bob é o cameraman agora. Tira a foto do instrutor aí, filma o instrutor aí. Ah, você é louco. Filma o instrutor lá. O brother vai tocar na agenda dele. Pior que vai sair tanto palavrão nesse negócio aí. Deixa eu ver a câmera, eu sabia que ia filmar. Você tá vendo isso daí? Cuidado aí que o Brau vai jogar a mochila no centro, assim, ó. O Lemão jogou. Não, o Lemão fez certo, cara. O Lemão jogou a mochila certinho. Só que o carro aqui atrapalhou o Lemão, cara. 12 centímetros. 12. Porque o laje guia tem que dar, ele proporciona
Não tá perdendo esse erro dele. Pra mim, eu. Tira um foto. Servir de ponto. Feito, mas é o Que horas são? 5h10. Oh, já? Loróio. Vou filmar dali, ó. Filmo os 3, as 2 equipes, né? Ele tá apavorado, ó. Mano, apavorado. Equipe de espaço confinado. MAB eletrodoméstico. Equipe de estamparia, pintura, tubo chapa, vácuo formadora. Ô Caio, dá licença aí, Caio. Não, dá licença, tá tudo certo, dá pra ver tudo aqui, ó. Aqui, as costas de um, as costas do outro. Ô, Lemão, dá licença aí, Lemão. Não pode pôr a mão. Pode pôr a mão. Os caras atrapalhando aí, caralho, dá licença aí. Ô Bradock, não dá ouvido pra sapo não, cara. Ô Bradock, não dá ouvido pra sapo não, Bradock. Pedala, Robinho. Não, aí não. Monta ali. Não tá fazendo logo. Monta já o. Não vai. Mas na ponta da corda lá, que tem lá. Já põe o gancho. Esse é o Nicodemo. Ótimo, manda aí. Deixa eu fazer, fala de longe, ó. Montaram o sistema rápido. Já engata aqui já, ó, Robinho. Não tava a perna já desse aí. Adianta aí já. Ó, tem que esquecer da ponta. A ponta tem que ir pra cima, engatado. Acabamento. Vira ela, vira. Vira ela aí, ó. Vira. Ó, para aí, mano. Passado.
Aqui eu reparei. Não, não precisa ser dobrado. Você vai dobrar aqui às vezes, depois você põe o paninho dobrado. Parou esse, André? Já parou. A primeira demonstração que ele passou para nós é como se esticar. Já tá o sistema muito. Não, o busquetão tá errado, não é não. Não, é do meio, é do meio. Não, é agora dele, se tiver errado. Nossa, mas... O Nico entrou em choque lá, hein? Ó, atenção, todo mundo em círculo aqui. Ó, teve um detalhe que eu sou extremamente chato e detalhista. Nós temos sempre uma regra em consideração a qualquer tipo de atividade. Então, qual é a segurança primordial, em primeiro lugar, numa atividade de risco? Espaço confinado, fogo, combate a incêndio, é sempre o uso do quê? EPI, que é fundamental. Essa aqui eu falei Ficou ruim, né? Perdeu aí. Ficou ruim a luva. Esse Ceará, hein? Ó, receptivo, não receptivo, não receptivo. Vamos ver a corda aqui, se daqui. Ó, esse daqui, corda ok, travamento ok, faltou só um acabamento. Esse tipo de laje guia aqui, ó, tem que tomar muito cuidado. Pode ver que ele está frouxo. Ó. Então nunca se esqueça de fazer isso, ó. Travar de ambos os lados. Trava ele para ele não correr. Cuidado com laje guia. Não receptivo, só inverter. Vamos testar junto. Vocês perceberam que com fita o sistema fica poluído? É melhor o cordinho. Só tem que tomar cuidado com o sistema assim, que quanto mais longo ele ficar, mais eu vou sofrer, no caso, o tranco, quem estiver no sistema ancorado no dorso. Excelente. Vocês viram que às vezes a pessoa fala assim, não, isso daí ó, vai amarrar nosso trabalho. Vocês estão montando na média de 3 minutos um sistema desse, é excelente. Perde tempo fazer isso? Não. Claro que não. Isso é porque nós estamos ainda evoluindo. Conforme vai praticando, vai baixando mais o tempo. Treinamento, exatamente. Sistema não receptivo, receptivo. Não é receptivo? Em cima estava certo. Ah, em cima é diferente. Ah, aqui em cima é diferente? Aí, tava assim. Puxei. Tava certo. Já tomou nota zero que tava sem luva. Tava certo. Tava certo. Eu já tinha tomado zero que tava sem luva. Pode desmontar, todo mundo sentado lá. Pode desmontar, ninguém vai desmontar, né? Ajuda aqui. Ninguém vai desmontar. O André falou, tá certo. Falou errado, falei, não, tá certo. Olha o Salinho, ligado. Distribuir a cópia?
Ó, enquanto os outros colegas não veem, essa daqui é a lista da máquina, tá? Gastou a bateria. Gastou a bateria, os postos. Alguém não assinou essa bateria da... Ele assinou? Aí, ó. Onde o outro deixa a câmera? Eu vi, mano, eu vi. Vim conversando com o João, não sei se você tá pegando uma robinha na maldade. Pessoal, atenção. Agora, ó, então, traz o vídeo dele aí que eu quero, vou salvar na minha. Senhores, atenção. Para quinta-feira é a nossa última atividade. Então, mais uma vez, só para a gente não perder tempo, eu vou combinar com o Ângelo para ele já deixar a parte reservada, isolada. A gente vem para a sala, assina a lista de presença, faz 1 hora de resgate, 1 hora de trabalho convencional no sistema. Depois a gente retorna para a sala e faz uma avaliação de satisfação. O que eu fico feliz é o seguinte, mesmo sendo uma competição, marcando o tempo, todo mundo participando, eu percebi que todos executaram com maior facilidade. E aí a gente consegue manter uma qualidade treinando e executando no dia a dia se for necessário. Então eu fico feliz. Porque na quinta-feira eu vou falar assim, ó, faz um 8, monta o sistema, eu não quero pôr a mão, quero que vocês caminhem sozinhos. Beleza? Alguma dúvida que nós temos hoje? Tranquilo? Vai? Assinou a lista de presença, está liberado. São 1h25 já. Agradeço a atenção de vocês e conto com vocês na quinta-feira. Cheguem no horário na quinta, hein? Pra gente aproveitar. Tem o nosso tempo. Tem a lista da máquina.